Muito bem, então vamos dar continuidade à catequese. Então agora nós vamos falar da parte 2 do sacramento da Eucaristia. Então nós já fizemos a parte 1, agora nós vamos falar da parte 2 e depois vai vir a Eucaristia enquanto sacrifício, ou seja, nós vamos falar sobre a missa especificamente num próximo vídeo, tá bom? Então só fazendo uma revisão bem rápida do que a gente viu no vídeo anterior sobre a parte 1 do sacramento da Eucaristia. Nós vimos que o sacramento da Eucaristia é o maior e o mais importante de todos os sacramentos, porque ali está o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Aquela matéria que era antes da consagração, pão de trigo e vinho de uva, depois com as palavras da consagração, que é a forma do sacramento, são aquelas palavras, isto é meu corpo, isto é meu sangue, a substância do pão deixa de ser pão e se transforma no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a substância do vinho deixa de ser vinho e se transforma no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que sobra ali é o quê? São as espécies do pão e do vinho. O que são as espécies do pão e do vinho? São aquelas qualidades sensíveis do pão e do vinho. Então, vai continuar tendo aparência de pão e de vinho, vai continuar tendo cheiro de pão e de vinho, mas a substância não é mais pão e vinho, a substância é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo que morreu na cruz há 2000 anos atrás, que ressuscitou dos mortos, que nasceu da Virgem Maria e que está hoje sentado à direita de Deus Pai. É Ele mesmo que está ali no sacramento da Eucaristia. Por isso que esse é o maior de todos os sacramentos. Porque é o próprio Deus que está ali. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Jesus Cristo, Ele é Deus. Então é por isso que a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos. E esse milagre em que se transforma a substância do pão na substância do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, se transforma a substância no vinho, na substância do sangue de Nosso Senhor, nós chamamos de transubstanciação, ou seja, tem uma transformação aí da substância, tá? Então, essa palavra é importante você guardar, porque é parte da nossa fé católica, né? O milagre da transubstanciação. Muito bem, isso nós já vimos na aula anterior, né? Sobre o sacramento da Eucaristia. Agora nós vamos ver alguns efeitos que esse sacramento vai produzir na alma daqueles que vão comungar, ou seja, que vão receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai dizer o catecismo. Os dois principais efeitos são, primeiro, conserva e aumenta a vida da alma, que é a graça. Como um alimento material, sustenta e aumenta a vida do corpo. Ou seja, aquela pessoa que vai comungar, ela tem que já estar em estado de graça. Ou seja, se você cometeu um pecado mortal, você tem que primeiro ir para o sacramento da confissão, confessar seus pecados, aí depois de confessar você vai lá e comunga. E ao comungar o que vai acontecer é o quê? Esse estado de graça que você já tem, ele vai aumentar. Então, com cada comunhão que você faz, você aumenta o estado de graça na sua alma. Ou seja, isso vai inclusive aumentar a sua glória eterna. Cada vez que você comunga, você aumenta a sua glória no céu por toda a eternidade. Então ele vai conservar o estado de graça e aumentar ele, né? A vida da alma, que é o estado de graça, né? A graça santificante, né? E faz uma analogia com os alimentos do corpo. Então nós comemos os alimentos físicos o quê? Para poder sustentar e crescer o nosso corpo físico. Com a Eucaristia é a mesma coisa em relação à nossa alma, né? Ela vai aumentar o estado, ela vai conservar e aumentar o estado de graça na nossa alma. Lembrando que quanto mais santo é a pessoa, mais alto é o estado de graça na alma dela. Segundo efeito, vai perdoar os pecados veniais e preservar dos mortais. E vai produzir consolação espiritual. Então vai perdoar os veniais, né? Os mortais não. Por quê? Porque os mortais já foram perdoados ali no sacramento da confissão, né? Relembrando isso que é importante. Os pecados mortais, se você tem ele, você deve primeiro confessar e aí depois você pode comungar. Os veniais você pode, né, comungar tendo pecados veniais. Por quê? Porque os pecados veniais eles não rompem o estado de graça, né, a graça santificante.
O pecado mortal não. O pecado mortal, ele destrói a graça santificante, né? Ele destrói o estado de graça da sua alma. Ele acaba com a sua amizade com Deus. E é por isso que você precisa antes se confessar no sacramento da confissão. Então, você está em estado de graça e o sacramento da Eucaristia ele vai perdoar os pecados veniais, ele vai te preservar de cometer pecados mortais no futuro e vai produzir consolação espiritual. E o catecismo ele vai falar também de outros 3 efeitos além desses 2. Ele vai enfraquecer em nós as paixões, né? E, em especial, amortece em nós o fogo da concupiscência. Então, nós que temos essa inclinação das paixões, né, que às vezes gera uma desordem em nós, né, com a Eucaristia nós vamos ter uma atenuação disso. Né? Então as nossas paixões elas vão ficar mais ordenadas. Eu já vi muitos santos dizendo que é necessário a comunhão frequente, né, para que, por exemplo, um jovem possa controlar as paixões dele e manter elas em ordem. Por quê? Porque isso é um dos efeitos da Eucaristia. Depois, ele vai aumentar em nós o fervor e vai nos ajudar a proceder conforme os desejos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você vai comungar e isso deve aumentar mais ainda o seu desejo de Deus, seu desejo de agradar a Deus. E depois, vai nos dar um penhor da glória futura e da ressurreição do nosso corpo. Então, esses são os 5 efeitos que a Eucaristia vai gerar na nossa alma. Mas esses efeitos eles só vão ser gerados se a pessoa fizer uma boa confissão. Por isso que o catecismo vai dizer logo em seguida das disposições necessárias para fazer uma boa comunhão, para bem comungar. Então ele vai dar 3 condições necessárias para você fazer uma boa comunhão. Primeira delas e mais importante é estar em estado de graça. Então você tem que estar em estado de graça para poder comungar. Então, se você cometeu um pecado mortal, você deve antes se confessar antes de comungar. Se você comunga estando em pecado mortal, você vai cometer um sacrilégio, que é um pecado gravíssimo, e vai continuar em pecado mortal e isso vai ofender muito a Deus. É aquilo que São Paulo diz. Quem comer e beber, sem distinguir o corpo do sangue e de Nosso Senhor, quem comer e beber da Eucaristia indignamente, sem estar em estado de graça, estará comendo e bebendo a sua própria condenação. Então é um pecado gravíssimo comungar um pecado mortal. Você sempre tem que confessar antes. Então, chegou na missa, não deu tempo de me confessar e eu tenho um pecado mortal. Você vai assistir a missa e na hora da comunhão você vai ficar ali de joelhos rezando, mas você não vai comungar, tá bom? Então a primeira coisa, mais importante, você tem que estar em estado de graça, Então se tem algum pecado mortal, você tem que confessar para restituir novamente o estado de graça aí na sua alma. Segundo ponto, estar em jejum desde 1 hora antes da comunhão. Então a disciplina atual da igreja ela pede 1 hora de jejum antes de você comungar. Então, se você sabe que a comunhão na missa vai ser, por exemplo, 9h30, o limite para você comer é 8h30. Mas 1 hora é muito pouco, então o recomendado seriam 3 horas. Lembrando, a disciplina fala 1 hora. Então, não é pecado você comer com 1h30 antes. Mas o recomendado é que você espere pelo menos 3 horas aí de jejum, tá? Por quê? Porque é geralmente esse o tempo que levaria um alimento para fazer a sua digestão completa. 1 hora é muito pouco para se ter a digestão completa de um alimento, E terceiro ponto, saber o que se vai receber e aproximar-se da Sagrada Comunhão com devoção. Ou seja, o que você vai receber ali? É o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um simples sinal do corpo e sangue de Cristo, é verdadeiramente o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo que nasceu há 2000 anos atrás da Virgem Maria, o que morreu na cruz, que foi crucificado, que ressuscitou dos mortos, é ele mesmo que está ali na Eucaristia, é ele que você vai receber. Então você tem que saber que o que você está recebendo é o quê? É o próprio Deus. Então você deve saber disso e se aproximar da Sagrada Eucaristia com devoção. Tá?
Depois, né, o catecismo ele vai dizer da preparação que nós devemos ter antes de receber a comunhão. Então, por exemplo, você vai comungar, além de você estar em estado de graça, é bom você manter o espírito recolhido, para você se preparar para aquele grande momento em que você vai receber o próprio Deus, né? Então, diz o catecismo, a preparação antes da comunhão consiste em nos entretermos algum tempo a considerar quem é aquele que vamos receber e quem somos nós, em fazer atos de fé, de esperança, de caridade, de contrição, de adoração, de humildade e de desejo de receber a Jesus Cristo. E aí, depois de comungar, você vai fazer a ação de graças. A ação de graças, depois da comunhão, consiste em nos conservarmos recolhidos a honrar a presença do Senhor dentro de nós mesmos, renovando os atos de fé, de esperança, de caridade, de adoração, de agradecimento, de oferecimento e de súplica, pedindo, sobretudo, aquelas graças que são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos obrigados a orar. Então nós devemos, né, sempre fazer também ação de graças, né? Você recebeu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Depois que terminou a missa, fique ali rezando, agradecendo aquele por ter recebido o próprio Deus ali, né? É o mínimo, né? Fazer uma ação de graças. Conta até o caso, acho que era de São Felipe Neri, que tinha um fiel na missa dele que terminava a missa e ele já ia embora, sem fazer ação de graça. Aí ele pediu ali para alguns acólitos irem seguindo ele com umas velas, né? Aí quando o homem viu, falou, o que é isso aqui? Aí eles explicaram, você está indo com o próprio Jesus Cristo que você acabou de comungar sem fazer ação de graça nem nada, a gente está aqui, né, te acompanhando porque você está fazendo uma procissão aqui em via pública, né? Então é a importância, né? Você está ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, aproveita aquele tempo para agradecer a Ele, né, de modo mais especial. E aí, por fim, vai dizer o catecismo, qual que é a maneira certa de comungar, né? Além de fazer tudo aquilo que a gente viu antes. Então, vai dizer o catecismo, no ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos estar de joelhos. Então, primeiro ponto, nós não somos protestantes, né, para ficar recebendo a comunhão de pé. Quem faz isso são os protestantes que não creem que Jesus Cristo está verdadeiramente na Eucaristia. Eles creem que a Eucaristia é apenas um símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles vão de pé receber a Eucaristia deles lá, que não é de fato uma Eucaristia, é realmente só um símbolo da Eucaristia. Porque a Eucaristia verdadeira, né, que se tem o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos somente na Igreja Católica. Então, a primeira coisa que diz o catecismo, no ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos estar de joelhos, com a cabeça medianamente levantada, com os olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia, com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. Senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta com um véu. Isso é o que diz o catecismo. Então, quem vai te dar a Eucaristia é o padre. Então, você não vai pôr a mão na Eucaristia. É proibido colocar a mão na Eucaristia. A igreja proíbe isso. Quem pode pôr a mão na Eucaristia é somente o sacerdote. Inclusive somente com esses 3 dedos, que foram só esses 3 dedos que foram consagrados para isso. Tá? Então, um leigo ele não pode tocar na Eucaristia, ele só faz isso numa situação que é para evitar um sacrilégio. Aí ele pode, nessa situação, tocar, mas situações normais ele não pode. O Concílio de Trento foi muito claro em relação a isso. Tá? E fala aqui o catecismo que as mulheres devem estar com a cabeça coberta com um véu. O novo Código de Direito Canônico, ele não menciona que as mulheres devem estar com um véu, mas ele também não nega. E o que a igreja ensina é que uma lei antiga, ela só pode ser abolida com uma lei nova que explicitamente desobriga a antiga. E como isso não foi feito, então continua valendo a obrigatoriedade do uso do véu, tá? E por fim, vai dizer o catecismo, devemos procurar engolir a Sagrada Hóstia o mais depressa possível, sem mastigar a hóstia, para que não fique nenhum fragmento preso em nossos dentes. Então você não deve mastigar a Eucaristia. Por quê? Porque se ficar algum fragmento da Eucaristia
bem pequeno, preso no seu dente. Aí você depois vai para sua casa. Aí você vai escovar os dentes, imagina, sai algum fragmento ali na pia. Então você não deve mastigar de forma nenhuma a Eucaristia. Você deve engolir, né, inteiro. Se ela se grudar, por exemplo, no céu da boca, você deve tirar somente com a língua. Nunca vai colocar a mão ali. Então você recebeu a Eucaristia, tenta engolir o mais rápido possível e não mastiga ela para não ficar nenhum fragmento nos seus dentes. Tá bom? Então, de modo geral é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre a Santa Missa, que é um assunto importantíssimo. E você lê em casa as questões de 620 a 648, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.